Dando continuidade à nossa busca pelo conhecimento de nós mesmos, hoje vamos iniciar nossa reflexão com o Tratado da Verdadeira Devoção, no capítulo 2, que fala das verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem, no seu artigo 5º, que diz que é muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. Nós vamos por que é difícil conservar essas graças. No número 87, nós vamos ler o seguinte: é extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Primeiro, porque este tesouro, mais valioso que o céu e a terra, nós os guardamos em vasos frágeis, em um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconstante, que um nada perturba e abate. 2. Porque os demônios, que são ladrões finórios, buscam surpreender-nos de improviso para nos roubar e despojar. Espreitam dia e noite o momento favorável a seu desígnio. Andam incessantemente ao redor de nós, prontos a devorar-nos, e pelo pecado arrebatar-nos num momento tudo que em longos anos conseguimos alcançar de graças e méritos. E tanto mais devemos temer essa desgraça, sabendo quão incomparável é sua malícia, sua experiência, suas astúcias e seus números. Pessoas têm havido muito mais cheias de graça do que nós, mais ricas em virtudes, mais experientes, mais elevadas em santidade, que foram surpreendidas, roubadas, saqueadas lamentavelmente pelo demônio. A que atribuir, então, tão estranha mudança? Não foi falta de graça, pois a graça não falta a ninguém. Foi a falta de humildade. Essas pessoas acreditavam-se mais fortes e suficientes do que eram na realidade. Julgavam-se capazes de guardar seus tesouros. Fiaram-se e apoiaram-se em si próprios. Creram sua casa bastante segura e bem forte nos seus cofres para guardar o precioso tesouro da graça. E devido a essa segurança imperceptível que tinham de si mesmas, é que o Justíssimo Senhor, abandonando-as às próprias forças, permitiu que fossem roubadas. Se tivessem conhecido a devoção admirável à Santíssima Virgem, teriam confiado seu tesouro a ela, a Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado como seu próprio bem, fazendo mesmo disso um dever de justiça. Terceiro, é difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. De modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio dessa torrente impetuosa, sem o turbilhão, que o turbilhão a arraste. No meio desse mar tempestuoso, sem que o furor das ondas a submerja, ou a pilhem os piratas e corsários. No meio desse ar empestado, sem que os miasmas a contaminem. É a Virgem, a única fiel, na qual a serpente não teve parte jamais, que faz este milagre em favor daqueles e daquelas que a servem da mais bela maneira, que é a devoção. Nós vamos completar essa ideia usando o livro Imitação de Cristo. Eu uso muito esse livrinho. No livro 1, capítulo 22, que fala das misérias humanas. Quanto mais um homem quiser ser espiritual, tanto mais amarga será a vida presente, pois melhor conhece e mais claramente vê os defeitos da corrupção humana.
Porque comer, beber, velar, dormir, descansar, trabalhar e estar sujeito às demais necessidades naturais é, na verdade, grande miséria e aflição para o homem devoto, que desejaria estar desatado dos laços do corpo e livre de todo pecado. Quanto mais a gente procura pela espiritualidade, mais a gente enxerga, a gente percebe os laços da corrupção e quer se livrar, para poder ficar mais perto de Jesus. Os maus hábitos que adquirimos com a convivência com o mundo faz com que voltemos a pecar com frequência e até chegarmos ao esquecimento total de Deus. É muito comum a pessoa começar a ter uma vivência cristã e, dependendo do tipo de vida que ela leva, ela vai se embrenhando cada vez mais na vivência do mundo e acaba até esquecendo de Deus. É isso exatamente o contrário do ideal que deve nortear a nossa existência. Isso é o contrário do que a gente tem que buscar. O ideal da comunhão de amor com Deus e com o próximo. Esse é que é o nosso ideal, comunhão de amor com Deus e com o próximo. Nós passamos a procurar somente o que agrada os sentidos, recusando qualquer tipo de cruz, seja a dor, o sofrimento, as severidades dos costumes ou qualquer forma de penitência. Não se pode sentir dor, cada vez mais se encontram remédios cada vez mais eficientes para tirar a dor. A pessoa não pode ficar um minuto sentindo dor, ela não admite sentir dor. A paixão de Cristo e as dores de Maria deixam de fazer parte das nossas meditações, pois causam muito sofrimento. Ao contrário, preferimos o triunfo glorioso da ressurreição e da ascensão de Jesus, que nos causam muita alegria. Então tem muita gente que vai à igreja buscando alegria, sentir coisas boas. Nossa, eu fui naquele evento, estava tão bom, eu me senti tão bem. É isso que as pessoas estão buscando. E elas fogem da cruz, do sofrimento, da penitência, das coisas difíceis. Fiéis à sabedoria eterna e encarnada de Jesus, que é Jesus, cuidemos para não cair na cegueira, na ignorância, na loucura, no escândalo ou no pecado. Sejamos dóceis e desejemos a sabedoria a todo instante. Devemos buscar sabedoria o tempo todo. Devemos sempre procurar sabedoria com todas as nossas forças, sem poupar nenhum sacrifício, pois só assim conseguiremos adquirir e conservar essa tão maravilhosa sabedoria que vem de Deus. Busquemos o auxílio da graça divina, que nos vem originariamente pelos sacramentos, e é preservada em nós por uma vida vigilante e cheia de oração. Caso contrário, a vida de Deus em nós deixa de existir e podemos nos condenar ao inferno. Temos que buscar os sacramentos, todos os sacramentos, preservando uma vida vigilante, não deixar que nada aconteça, ficar vigilante, com muita vida de oração, pois só assim nós vamos conseguir não nos condenar ao pecado eterno, ao inferno. Contemplando os exemplos de Maria Santíssima, encontramos uma forma mais acertada de colhermos um aprendizado eficaz no que diz respeito ao esquecimento de nós mesmos, simplesmente porque seremos motivados pelo amor. Quando a gente está nas mãos de Maria, entrega a nossa vida nas mãos de Maria, nós somos motivados a nos esquecermos de nós mesmos, porque nós vamos passar a amar mais a Deus, a Jesus, a Maria e ao próximo. Busquemos Maria, pois ela é o caminho da perfeição, é o caminho de retorno a Deus. Buscando aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 2015, nós vamos ler sobre a perfeição cristã. O caminho da perfeição passa pela cruz.
Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. São Gregório de Nissa disse o seguinte: aquele que vai subindo jamais cessa de progredir de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Isso significa que quanto mais a gente conhece, que quanto mais a gente sobe os níveis de espiritualidade, mais a gente quer continuar subindo em direção ao céu, ao paraíso, a Deus. Se amamos perfeitamente, faremos da dedicação a Nossa Senhora um grande impulso para a doação ao próximo, servindo como a própria Mãe do Céu o serviria. Quanto mais a gente ama a Deus, mais a gente ama o próximo. E a gente quer servir ao próximo como Maria serviria. Ela é o nosso exemplo, então temos que contar com o exemplo dela. Não sejamos limitados na busca pela santidade. Tenhamos em Maria Santíssima um perfeito modelo de total entrega a Deus e de serviço aos irmãos. Nessa caminhada para a consagração, nós vamos aprendendo aos poucos a fazer cada vez mais esse amor crescer dentro de nós, na busca pela santidade, pela perfeição. Tá bom? Então, vocês têm aí bastante coisa para meditar hoje. Meditem sobre todas essas coisas que eu falei. E depois copiem as perguntas e respondam aí no seu caderno. Vamos fazer agora a nossa oração do dia. Rezem comigo. Maria Santíssima, guardiã fidelíssima da minha alma, eu me lanço em vós, implorando o vosso olhar compassivo. Despojai-me de mim mesma, do orgulho e da sensualidade. Revesti-me de Jesus, para que eu aprenda a amar a Deus e a me dedicar ao próximo. Alentai-me, Mãe das dores, e confortai o meu coração no incêndio da caridade do vosso coração imaculado. Que eu aceite fazer morrer a minha própria vontade, sempre dócil às suas suaves exigências para conosco. Preparai-me para a consagração que desejo fazer a vós, encaminhando meus passos pelos caminhos da virtude, que são tão difíceis à minha natureza. Amém. A jaculatória de hoje é: Nossa Senhora da Esperança, que eu possa seguir Jesus, renunciando a mim mesma e tomando a cruz de cada dia. Então temos bastante coisa para pensar. Escutem de novo o vídeo, tem muita coisa para a gente pensar hoje, ok? Respondam as perguntas e anotem todas as dúvidas. Até amanhã.